Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do EADVOG Podcast. Hoje estamos aqui com a ilustre presença do doutor promotor de justiça, Fernando Krebs. Doutor, primeiramente agradecer por senhor ter aceitado o nosso convite, é uma honra muito grande tê-lo aqui e tenho certeza que tudo que formos dizer aqui, tudo que o senhor trouxer vai agregar muito para todos nós, todos que estão acompanhando. Eu que agradeço o convite, João Vitor, e a gente está aí à disposição. Obrigado. Conosco aqui também o doutor Leonardo, presente. E é isso aí, doutor. Vamos começar. Se eu puder contar para a gente um pouco da sua história, um pouco do seu início, da sua trajetória no Uhum. Ministério Público. O senhor Perfeito, já exerceu algum outro cargo público? Como que foi tudo isso? perfeito. Eu sou originário de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Me formei na PUC, né? Isso em 1989, né? Que eu me formei lá. Daí eu fui fazer a escola superior do Ministério Público, né? Que durava um ano um curso tinha seleção para entrar. Ele era um curso oficial, né? Feito pelo próprio Ministério Público. A magistratura tinha um também que era da Escola Superior da Magistratura, né? Eu fiz a Escola Superior do Ministério Público durante um ano e meio, porque eu fazia também um mestrado em Ciência Política na URGS, e deu uma colisão lá de horários, eu tive que fazer um ano e meio. E foi uma experiência muito boa, não é? Porque eu aprendi direito mesmo, foi ali. Na faculdade você tem a noção geral, né? Mas é muito básica, né? Muito generalista, né? E quando você sai da faculdade e aí estuda novamente o direito todo com maior profundidade, é aí que você realmente aproveita mais, aprende mais, né? Então, para mim, foi uma grande escola de formação teórica, né? Eu não fui estagiário do Ministério Público. Se eu tivesse sido, teria me ajudado também. Eu acho que fazer um estágio é importante. No Ministério Público se aprende muito, tem muito serviço, muito trabalho, você faz várias peças, pode girar ali durante um ano ou dois em mais de uma espécie de promotoria, e ali o aluno ele consegue juntar a teoria à prática, né? Então, eu observo, né, que quem faz estágio no Ministério Público e quem se empenha, se dedica, não é, tem um aproveitamento muito bom, né? E alguns ex-estagiários da gente viraram assessores, foram indicados também para outros colegas que vinham pedir assessor lá no gabinete, enfim. Então, a gente teve um aproveitamento muito bom, né? Muito bom mesmo. Claro, não é 100%, né? Porque nem todo estagiário leva a coisa a séria, né? E a gente não indica aquele que é mediano, né? Só do nível mais alto, né? Aham. Os melhores, né? Mas é uma grande escola. Eu tenho colegas promotores que fizeram estágio no Ministério Público e com isso conseguiram ter um desempenho profissional no início da carreira mais fácil, mais simples, mais tranquilo, né? Eu me lembro que quando eu passei no concurso em 1992 e assumi em Petrolina de Goiás, eu fui falar numa habilitação de casamento, escrevi várias páginas, quando bastava escrever duas, três linhas, né? Quer dizer, mas é aquela coisa, Não tinha falta de experiência, experiência né? faz você ficar perdendo tempo com coisa que não precisa, né? Então, isso a gente ganha com o tempo, né? Hoje já são 30 anos de MP, só de Ministério Público, é muito tempo, né? Então você consegue, com a experiência, otimizar o seu tempo e render mais, né? Porque você vai direto ao ponto e não fica perdendo tempo com o que não precisa. E esse curso, na época, saiu Uhum. da faculdade, já poderia fazer qualquer pessoa. Não Tinha que precisava ser de formado em concurso. direito, mas fazia uma seleção, né? E daí eu fiz essa seleção porque as vagas eram limitadas. Então não era um cursinho, uma escola caça-níquel que tinha o único objetivo lucro, pelo contrário. A Escola Superior do Ministério Público, era uma escola da Fundação Escola Superior do Ministério Público, mas era uma fundação do Ministério Público mesmo, da Hum. instituição. E era oficial mesmo. E a seleção era difícil. Você tinha que tirar 10 na prova de seleção para poder passar, para poder entrar. Não é? O nível de cobrança de gente era muito alto. A nota mínima para aprovar era 7. Você não passava com 5, 6. E as provas eram muito difíceis. Eram provas escritas e tal, com nível de questões de concurso da prova escrita mesmo, né? Então era bem puxado, tinha que estudar muito.
não é? As aulas despejava muito conteúdo, muita matéria, porque na verdade você revisava e aprofundava o conhecimento em um ano daquele conhecimento que você teve durante 5. Né? Então ali eu aprendi muito. Né? E depois que eu terminei, eu já emendei com a Escola Superior da Magistratura, que eu fiz só por 6 meses, não terminei ela porque eu passei no concurso. E eu queria mesmo, depois que eu descobri o que era o Ministério Público, demorou um tempo, porque na faculdade eu achava que era outro ministério, Ministério do Trabalho, Administração, uma coisa do gênero. Quando eu fiz um júri simulado, no 9º período, é que eu comecei a entender o que era o Ministério Público. E quando eu fui me preparar para a admissão lá na Escola Superior do Ministério Público, é que eu tive que ler biografia específica sobre a instituição, e ali eu compreendi e entendi. Ali me apaixonei pelo Ministério Público, né? Sobretudo por essa área de interesse difuso coletivos, ombudsman das sociedades, essa coisa toda. E nós estávamos logo depois da Constituição de 88. Então, o Ministério Público estava se reinventando, se reconstruindo, né? E era muito diferente o Ministério Público depois da Constituição de 88 de antes da Constituição de 88. O Ministério Público da Constituição de 88, ele é os agentes de Roi, né? Os agentes do rei, né? Do governo, os procuradores do Estado, do governo, do poder, né? E a partir de 88 ele passa a ser o advogado da sociedade, né? Então, quando nós chegamos aqui em 92, né, a gente estava descobrindo inquérito civil público, ação civil pública, movendo as primeiras, havia uma resistência muito grande dos juízes, por falta de conhecimento mesmo, né? Eu me lembro quando eu cheguei a Anápolis, porque eu fiz uma carreira muito rápida. Né? Eu fiz concurso onde foram aprovados 55 promotores, um número grande, porque a carência na época de promotores em Goiás era enorme, tinha muitos claros no quadro. Eu fiquei em 11º, né? Daí escolhi Petrolina de Goiás, uma cidade relativamente próxima, né? 70 quilômetros. Lá eu atuei durante 6 meses. Cheguei a fazer júris lá. Aliás, o meu primeiro dia de trabalho foi um júri. Um júri. E o segundo dia de trabalho foi estudo para o segundo júri, e o terceiro foi o segundo júri. Né? E eu já, antes de entrar em exercício, eu já estava estudando para o júri. Então o júri meio que me persegue. Né? Já entrou, já. E eu fiquei 10 anos e meio no júri, deu uma década de júri em Goiânia, né? O senhor atuou muito tempo no júri, né? Muito tempo, até enjoar. O senhor sempre atuou na área criminal, ou já chegou a atuar no civil? Não, atuei no civil também. Né? Então, no começo, você é clínico geral. Né? Faz então, tudo, você vai né? É como se fosse para o interior, o médico interior, do interior. só tem um, né? Só tem um, então era um juiz, um promotor, a gente fazia tudo. Né? Claro que a atuação do Ministério Público ela é maior no crime, mas você tinha atuação no civil também. Né? Famílias, sucessões, menores, né? E também interesses difusos coletivos. Na época, a gente fazia também homologação de rescisão trabalhista, que era um pepino, depois, infelizmente, tiraram isso. Né? E dava muito trabalho e dor de cabeça. Daí eu fiquei 6 meses em Petrolina de Goiás, fui para o norte, para Mara Rosa. Né? Cheguei lá, a cidade tinha uma estrutura muito precária na época, tinha 2 pensões apenas, uma só tinha um quarto com banheiro privativo, o resto era banheiro coletivo mesmo. Né? E eu fiquei lá e entrei em contato com ele, vi se tinha condição de atuar em outra cidade, porque lá estava sem juiz, sem estrutura nenhuma. E o fórum era um fórum antigo, tinha rachadura nas paredes, você não podia entrar no banheiro do gabinete, senão o teto ia cair, quer dizer, a mesa do gabinete era sustentada por tijolos, era uma coisa muito precária mesmo. Precário. E Mara Rosa fizeram uma sacanagem com ela, porque a rodovia não passa em Mara Rosa, ela contorna, né? E isso até hoje, né? E isso prejudicou o desenvolvimento da cidade. Daí eu fui para Porangatu, no norte, ali, muito quente, né? Longe, foi para longe. 420 quilômetros, né? Muito Nossa. longe. E daí lá eu atuei, lá tinha uma estrutura melhor, tinha hotel, o hotel tinha ar-condicionado. E você morava no hotel? No gabinete, eu morava no hotel. Olha. Daí eu passava a semana lá e vinha final de semana. Ia na sexta-feira, uma viagem longa para burro, porque 420 quilômetros, você gasta 6 horas para fazer isso. E uma vez eu caí na asneira de pegar uma carona de Fusca. Nossa. Que tragédia. 420 quilômetros de Fusca. Meu Deus. E no... Aquilo foi feio, porque o Fusca anda 80 km por hora, né? Ele é pior que o ônibus. Você chegou em Goiânia já foi a hora de voltar. Tava Barulhento. movido, né? Moído, né? Você chega moído, né? Foi uma carona
E naquela época, eu acredito que até hoje, né, muitos magistrados, promotores que atuam no interior sempre vêm para Goiânia, né, aos finais de Sim, semana. sim. Hoje é mais fácil porque a gente tem o virtual. Se der algum Uhum. problema lá, ele já resolve É, daqui. E é. na época, como funcionava? Final de semana Há apareceu 30 anos emergência? atrás, Goiânia era uma cidade muito menor do que é hoje, com uma população muito menor, um trânsito muito menor, uma cidade muito bonita, né? Uma cidade muito arborizada, bem cuidada. O prefeito era o União Albernaz, que era um bom prefeito, um bom gestor, não é? Que era a cidade das flores. União Albernaz tinha embelezado Goiânia, e Goiânia é a cidade das flores. Goiânia é uma cidade belíssima, cidade de cartão postal. Qualquer rotatória dessa tinha flores, Flores. era bonita, limpa, arrumada. É muito diferente da Goiânia de hoje, né? Que é uma tragédia. É uma cidade escura, com luz queimada, cheia de buraco, um monte de obra inacabada, abandonada, tipo a Praça Cívica aqui perto e assim por diante. Né? Então, naquela época era um espetáculo. E as avenidas eram largas, tinha pouco carro, pouco movimento. Eu Não tinha brincava que se o trânsito. cidadão não saísse nu na rua, dificilmente alguém ia vê-lo, Ia ver. né? Porque a cidade era muito pacata, né? Era uma Tranquila. grande cidade do interior do Brasil, né? E o interior de Goiás era muito pouco desenvolvido, à exceção de algumas cidades, Anápolis especialmente, Rio Verde e Tumbiara, basicamente essas cidades. Porangatu mesmo era uma cidade menor do que ela hoje. Ela tinha um lago, tinha pizzaria e tinha 4 agências bancárias na época, eu me lembro. Já era uma cidade muito melhor que Mara Rosa, né? Mas muito distante também. Então eu fiquei pouco tempo lá. Eu substituí um colega que tinha que ser promotor eleitoral em Uruaçu, né? Substituí porque ficou impedido, né? E depois eu fui para promovido, sempre por merecimento, né? Porque eu era promovido por merecimento porque eu não concorria com ninguém. Então, como eu não concorria com ninguém, não tinha como me negar o merecimento. É porque Sim. do contrário, eu, obviamente, teria perdido a promoção. Não tinha Daí, concorrente. porque sempre depois que eu tentei, eu nunca consegui. Né? Diz que o merecimento, quem trabalha não tem merecimento. Né? Então, daí eu fui para Rio Verde. Lá eu fiquei um ano em Rio Verde. Né? E Rio Verde foi uma cidade, é uma cidade muito boa, né? Uma cidade polo, né? Muito progressista, né? Uma cidade que na época já tinha shopping, cinema, né? Você não precisa sair da cidade, né? Ela tinha uma boa infraestrutura, né? E lá eu fiquei até quase me casar. Daí eu me casei, eu já era promotor em Anápolis, onde eu fiquei 6 meses e logo em seguida eu vim Goiânia. removido daí, acho que também por merecimento, para Goiânia. E daí em Goiânia eu fiquei 10 anos e meio no júri. No júri em É, Goiânia. no júri em Goiânia. E o tribunal do júri ele é bem específico, né, doutor? Como que foi Uhum, essa? uhum. Hoje o senhor não atua mais com júri, já tem um tempo, Não, né? Se precisasse voltar hoje, o senhor voltaria de Não, eu não, diferente? não, não votaria porque acho que tudo na vida tem um tempo, né? Aos 55 anos de idade você não vai jogar bola, né? É uma Não dá, né? temeridade, né? Então, o júri, ele é muito físico, né? Pelo menos na minha época era. Então, nós tínhamos 2 tribunais do júri que funcionavam em revezamento. Só que só nos meses pares a gente tinha sessões do júri, que começavam. Teve época que começou 1 da tarde, depois 8 horas da manhã, enfim, variou um pouco, né? 8h30, coisa assim. Mas nós fazíamos júri de 24 horas. Eu cheguei a fazer um júri de 72 horas, Nossa, que durou 3 dias e que até hoje eu não recordo se aqui em Goiás foi realizado algum júri mais longo do que esse. longo. Pelo menos eu não lembro. Na minha época foi o mais longo. Esse foi o júri do nativo da Natividade Oliveira, que era um líder sindical da CUT, do PT, que foi assassinado em Carmo do Rio Verde. Carmo do Rio Verde é uma cidade no norte goiano, Mato Grosso goiano, né? E ela é uma cidade muito pequena, então os jurados não tinham condições de julgar com imparcialidade pessoas. 2 dos réus, dos mandantes, eram ex-prefeitos da cidade. Se não me engano, eram 3 mandantes e mais o intermediário e um pistoleiro. O intermediário pistoleiro nunca foram a júri. Os 3 mandantes o foram. Um deles foi absolvido. Foi absolvido, eu não recordo bem direito. E os outros 2 foi absolvido porque o Tribunal de Justiça julgou e depois chegaram à conclusão que não era o tribunal, que era o júri, daí vieram os outros 2 para o júri. Nós fizemos esse júri, foi um júri extremamente. Exatamente. Um foi absolvido no Tribunal de Justiça
E daí vieram os outros dois, porque não eram prefeitos à época, e aí esse era o entendimento, que o foro era só para quem, à época do crime, era prefeito, e ele foi absolvido. E os outros dois foram a júri, porque um deles tinha sido prefeito, mas não era prefeito da época do fato. E esses dois foram condenados após 72 horas de julgamento. Foi um julgamento extremamente longo, cansativo, né? Quem presidiu foi a doutora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira. Doutora Carmeci, que desembargadora da área criminal, né? Eu trabalhei muitos anos com ela. Sinal, foi ótimo trabalhar com ela, porque é uma excelente juíza e nós nos dávamos muito bem, né? Tínhamos uma relação profissional ótima, excelente. Aliás, eu, de modo geral, eu sempre tive relações boas com os juízes que trabalhei, com raras e honrosas exceções, né? E ela era uma juíza muito dedicada, gostava muito do que fazia, muito competente, muito profissional. Fizemos muitos júris juntos. E não tinha revezamento, né? Era só o senhor como promotor. No... Tinha revezamento, porque era para ter 2 promotores para cada vara. Mas muitas vezes o colega ia para algum cargo de confiança e se afastava e acabava que a gente mais ou menos ficava meio que sozinho. Durante muito tempo a gente ficou quase que o titular mesmo, o único no júri, durante muito tempo, né? E por isso a gente fez muitos júris, né? E eu gostava muito. Adorava fazer júri. Eu realmente, na escola, na faculdade eu tinha descoberto o júri, que eu tinha vocação para isso, vocação pro júri. porque você falava e tal, gesticulava, né, convencia as pessoas, né? E o júri é fantástico, né? O júri é espetacular. Só quem acha ruim júri, quem não conhece o júri. Agora, é claro que o júri é um motor de Ferrari, né? Então ele tem que ser perfeito. Então, o que é perfeito? Não adianta ter um bom promotor e ter um juiz ruim. Não adianta ter um bom promotor e um advogado ruim. Todos os operadores do direito têm que ser bons, de bom para cima, para daí o júri ficar interessante. Fica um espetáculo. Do contrário, mesmo, né? Vira espetáculo mesmo. Quer dizer, o juiz do júri ele só preside o júri, não interfere no júri, o bom juiz, né? E as partes trabalham em cima das provas dos autos, não na agressão de um contra o outro. Ou seja, não pode ser um de baixo nível, né? Então, quando você tem um advogado técnico, né? Ele não ataca o promotor, ele trabalha com a prova dos autos. O promotor da mesma forma. E aí o júri fica bonito. Aí o júri é bacana. Daí o júri é legal. Porque não é uma luta livre, né? Uma luta de boxe. Ele é um espetáculo mesmo. E agora eu imagino o seguinte, um tribunal do júri para um promotor deve ser assim, para quem, no caso do senhor, só tinham 2. São muitos processos. Você vai fazer um processo comum, tem os assessores ali que conseguem dar uma Não, na época não tinha assessor, não tinha nada. Olha, já no júri não tem como o assessor fazer, porque o promotor tem que... Mas na época, quando eu entrei no Ministério Público, o Ministério Público é de uma pobreza franciscana. Eu bem me lembro, quando eu cheguei lá em Petrolina de Goiás, bom, eu sou da época que não tinha computador, né? Eu sou antes do computador. Antes do celular, entendeu? Era bem difícil, na época do pager. Eu nunca tive pager. Né? Então, quando eu cheguei lá, o Ministério Público não tinha nem máquina de escrever. Então, eu trouxe uma Olivetti Prax 20, os mais velhos sabem o que é isso. Né? Era uma boa máquina manual, né? Ela era elétrica, assim, bem bacana a máquina, mas quando você errava era uma tragédia, né? Porque precisava pegar a fita corretiva, que era cara, a margarida dela era cara, né? E arrumar aquilo ali tudo. E era tudo artesanal, então se fazia denúncia criminal artesanal, alegações finais artesanal, recurso artesanal, contra-razões de recurso, era tudo artesanal. E tudo você fazia. Não tinha um assessor para fazer. Não existia esse negócio de assessor, assistente, estagiário, nada disso. Eu conseguia arranjar um estagiário a muito custo, mas fazia coisas muito simples que hoje nem o estagiário faz. Né? E conseguia assim, na época nem o Ministério Público recrutava estagiário, não pagava estagiário era voluntário, né? Estava lá para aprender, ajudava um pouco. Eu tinha um gabinete em Petrolina de Goiás, mas não tinha um telefone. Daí eu tinha que ir lá na prefeitura pedir um telefone. Daí me arranjaram a linha, mas não tinha um aparelho. Então, se eu quisesse usar o telefone, tinha que usar o telefone do juiz, no gabinete do juiz. Então, uma coisa assim. Você vê o nível, né? Telefone não era telefone celular, era telefone de fio. Telefone de fio. Aquele que faz... Que gerava lá, né? Que te disca.
Entendeu? Então nós não tínhamos, a mesa era do Banco do Brasil, a cadeira do Banco do Brasil, tudo era do Banco do Brasil doado. Então aquilo que o Banco do Brasil não usava mais, que era o restolho, né? O refugo, porque tinha comprado móvel novo, ele dava para o Ministério Público, um órgão pobre, né? Nós não tínhamos sede própria, o Ministério Público era sediado no 7º andar do centro administrativo. E do velho centro administrativo, não desse moderno, reformado, que ficou bacana, ficou bonito e tal. Era uma tragédia, parecia um favelão grande. E era só metade do 7º andar, não tinha mais do que isso. Os procuradores de justiça mesmo, todos trabalhavam em casa, porque não tinha gabinete para eles. Sem E estrutura. trabalharam em casa durante muitos anos, até a construção da sede própria, que ocorreu lá no ano 2002, algo assim, né? 2000, por aí. Né? Então nós ficamos muito tempo sem casa, sem sede, com uma estrutura muito pobre, muito miserável. Nem carro oficial a gente tinha. O Ministério Público era uma tragédia. Era precário, hein? Era um horror. O senhor nunca pensou em sair, não? Não, Pra eu pensei em magistratura, sair. Não, advocacia. para magistratura não, por uma questão de que não é a minha vocação. Né? Eu cheguei a advogar um pouco quando eu fazia esses. Logo depois que eu me formei, até advoguei, ganhei um dinheiro. Né? Mas atender cliente, o cara tem que ter muita paciência para atender cliente. Porque o bicho chato é o tal do cliente. Ele acha que só existe o seu processo, o processo dele. E nada mais na vida. Ele fica. Não, e daí realmente. Eu não tinha paciência com o cliente, confesso. E foi uma coisa difícil ter cliente. Mas eu até tive algum sucesso, consegui desbloquear cruzados. Eu sou da época do Fernando Collor, presidente. Né? Primeira eleição para presidente da República, se elegeu o Fernando Collor. Era o Lula contra o Fernando Collor no segundo turno. Ele se elegeu o Collor e ele confiscou o dinheiro da poupança de todos os brasileiros, que tivesse um valor um pouquinho mais na poupança. E a gente conseguiu desbloquear esses. Na época era cruzado, nem real, era outra moeda. Né? Era cruzados. O senhor era advogado, né? Eu advoguei um pouco, né? Porque teve esse nicho, a gente conseguiu a primeira liminar de desbloqueio de cruzados. No Brasil, eu tenho um jornal, o Globo, eu saí no Globo com foto, tomando chimarrão. Né? Então, tenho isso guardado. Eu era magro naquela época. Né? Então, eu tenho isso. A gente conseguiu, na época eu consegui trocar de carro, consegui viajar para o exterior. Né? Foi bom, Podia então. da advocacia. Foi interessante, sim. O senhor ficou pouco tempo na advocacia também, né? Muito pouco tempo, porque eu queria fazer concurso para promotor mesmo. Eu queria ser promotor de justiça. Eu fiz 4 concursos, passei no 4º, e fiz um primeiro logo depois que me formei, que só a minha mãe acreditou que eu fosse passar. Né? Fiz um segundo, que eu fiquei, na época, a prova preambular do Ministério Público do Rio Grande do Sul eram 50 questões, 25 de direito e 25 de português. Eu passei em direito, fiquei em 2 em português. Aí fiz o recurso, perdi. Né? E depois eu fiz um em Santa Catarina, que você já fazia a prova escrita ao final, que é uma prova extremamente difícil, né? Que caiu um homicídio pré-doloso, né? Com dolo consequente no antecedente, culpa no consequente, extremamente complexa a questão, nunca mais eu esqueci e aprendi por causa da vida. E depois eu fiz em Goiás, daí eu passei em Goiás, comecei a passar em Brasília, fiz a prova preliminar, passei. Mas quando eu vi assim, quanto custa um imóvel em Brasília e quanto custa um imóvel em Goiânia, eu não pensei 2 vezes. É aqui que eu vou ficar. Escolheu Goiânia. Custava 1/3 do preço do imóvel em Brasília e custava menos que em Porto Alegre, enfim, né? E eu cheguei a fazer inscrição, né? Para fazer concurso no Tocantins, mas nem lá eu apareci. Nem foi. Não, nunca fui. E eu fiz uma vez no Rio Grande do Sul inscrição para o Tribunal de Contas do Estado, para ser auditor do TCE. Mas também não fui fazer o concurso. E acho que me inscrevi no concurso. Não sei se me inscrevi em mais algum concurso. Não, acho que foi isso. Sempre exerceu a promotoria, né? Doutor, e como é lidar com as ameaças que o promotor de justiça geralmente recebe? Esses dias eu vi uma jornalista famosa, pela qual eu tenho muito respeito, mas acho que ela foi infeliz na colocação. Ela diz assim que o Ministério Público não faz jus à periculosidade. Ele faz sim. Eu explico por quê. Porque todo promotor de justiça que ingressa no Ministério Público, no Brasil inteiro, nos MPEs, né? E também no MPF, que são os procuradores da República, que só mudam o nome,
E eles atuam necessariamente na área criminal. Em lugares, o Procurador da República vai atuar num crime ali na fronteira com Mato Grosso, com o Paraguai, com a Bolívia, né? Que é uma região altamente perigosa. Ou então vai para Amapá também, terra de ninguém, enfim. E o promotor estadual da mesma forma, ele vai atuar no crime. E crime hoje no Brasil existe em todos os municípios, nos pequenos, nos médios, nos grandes, e mesmo no município pequeno, aparentemente pacífico, tem tráfico de drogas, né? Tem violência, tem crime, né? Então, hoje mesmo mataram um promotor paraguaio que trabalhava na promotoria anticorrupção, anticrime organizado, né? E foi notoriamente uma execução mesmo, né? Os pistoleiros vieram de jet ski, pegaram ele nas férias, numa ilha e o mataram. Então, essas mortes de promotores aumentaram com o tempo, né? Mais recentemente, se tornaram mais frequentes, né? Agora deu uma parada, assim, mas não é pelo fato de que eventualmente você possa ter uma escolta ou coisa que o vale, que isso te torna absolutamente blindado, né? Não é à toa que o juiz, o promotor, quando ele passa no concurso, ele recebe o porte de arma. Ele pode ter uma arma legal, não é? Eu aprendi a atirar, não porque eu gostasse, mas porque era necessário. E durante uns 2 períodos andei com segurança também, o que é muito desagradável, porque você vai no banheiro, o cara vai atrás de você. Muito desagradável. Liberdade, né? Perde liberdade e tal, é uma coisa chata, né? Mas isso aconteceu, né? E, eventualmente, de vez em quando acontece, até bem pouco tempo, os presídios em Goiás eram comandados pelos criminosos, né? Era o escritório do crime. É recente a reconquista por parte do Estado dos presídios goianos, o que não aconteceu há muitas décadas. Né? O presídio era a casa da mãe Joana, hoje não é mais, né? Hoje o preso cumpre pena, não tem celular, não entra droga nem arma. Né? Então mudou muito, mas isso aumentou a segurança, inclusive dos promotores que visitam presídios. Né? Então o promotor tem que visitar presídio, o promotor acaba mesmo na área de improbidade administrativa, enfrentando políticos que perseguem a gente, representação, calunia, difamam, pagam sicários da honra alheia para te atacar e assim por diante. Então, no júri, eu enfrentei, durante aqueles 10 anos e meio, 2 ameaças de morte de pessoas distintas, né? E daí eu já tinha 10 anos e meio, já está começando a cansar do júri, né? E estava na hora de parar, porque o bom é você sair por cima, não por baixo. Exato. Né? O meu rendimento ainda era tolerável, né? Sim. Agora ele deixaria de sê-lo, né? E cansa, né? É aquela coisa, eu gosto de doce de leite, mas você comer doce de leite todo dia, você enjoa. Né? Isso é verdade. Hoje eu não como mais doce de leite, mas quando eu era adolescente, eu pegava a lata de doce de leite e virava ela, uma por dia, se eu tivesse, compreende? E continuar magro. Né? Agora, eu, né, não poderia fazer isso, nem faço. Mas é aquela coisa, eu gosto de brigadeiro, gosto de doce. Né? Agora, se você comer todo santo dia, você enjoa. Né? Então, eu já estava enjoando do júri. Então, está na hora de sair. E teve essa ameaça de morte, eu falei, sabe uma coisa, eu vou ficar aqui, eu vou acabar me matando. Porque quando eu cheguei no júri, os 2 primeiros anos, a gente tinha muitos insucessos profissionais. E por que insucesso não vitória, ou ganhar ou perder? Porque não ganha nem perde. Quem ganha ou perde é a sociedade, não o promotor. Mas o sucesso profissional a gente tem ou não. No início, os 2 primeiros anos, a gente tem muitos insucessos profissionais por conta da falta de experiência mesmo. A partir do momento que você ganha experiência, você começa a ter sucesso profissional. E isso vai no crescente. E comigo foi assim, foi no crescente. Então, no final dos 10 anos, já muitos advogados que fazer júri comigo, porque se eu pedisse condenação, eu queria ser condenado. Pedi também muitas absoluções, classificações de crime, etc. e tal. Né? Porque o promotor é promotor de justiça, não de acusação. Né? Agora, você está convencido que o cidadão cometeu o crime, não tem nenhuma excludente de licitude, né? Você tem que pedir a condenação do indivíduo. Né? Então, e eu fazia isso com muito empenho, muita dedicação, porque eu gostava muito. Então, eu me preparava, né? Eu sou da tempo que existia papel, né? Então, você pegava o processo, tirava a cópia das principais peças, eu tirava um conjunto para cada dupla de jurados, ou até mesmo um para cada jurado, dependendo da complexidade do júri. Se o júri era muito grande, era uma para cada jurado. Caso contrário, eu tirava um para cada 2, porque daí um força o outro a prestar atenção quando você entrega um só.
Uhum. E eu sublinhava também as partes mais importantes, entendeu? Eu pegava um reprodutor de imagens, uma tela, e colocava isso, eu passava vídeo, eu passava áudio, programa de rádio, enfim, claro que com prazo para avisar outra parte e tal, etc e tal. Né? E me empenhava muito. Na época eu tinha 2 horas para falar, e mais meia hora de réplica. Quando você tinha mais de um réu, 1 hora. E eu usava todo o tempo. Falava o tempo todo. Falava o tempo todo. Depois eu fui chegando à conclusão que falar 2 horas, né, poderia ser configurado crime de tortura. Daí eu passei a falar 1 hora e 59 minutos, não mais do que isso. Melhorou um pouco, né? Melhorou. Bacana. No final, como a gente tinha muitos resultados positivos, o índice era muito alto, muito alto mesmo. E muitos advogados não queriam mais fazer júri conosco, que a gente reduziu o tempo que falava. Porque chegou ao conclusão que não precisava falar mais, até porque os jurados muitas vezes não mudam e começam a se repetir, né? E esses jurados muitas vezes votavam em você. Né? Independentemente do caso, eu já te conhecia, sabia que você pedia absolvição, sabia que você pedia condenação, te admirava, gostava de você, credibilidade, tinha credibilidade. Exatamente. Então a gente nada de braçada. Quando você, né, fez a cama, você Cria o deita e nome, rola. né? Então, o jurado, e aí você vai aprendendo a perceber como se ganha um jurado, olhando no olho, conversando com ele, né? Naquela hora ali no intervalo, você não fala sobre o processo, não. Mas você não é bobo, não nasceu ontem, né? Você vai falar sobre o Goiás, sobre Vila Nova, né? Não que eu entendesse alguma coisa, mas eu procurava me informar para ter um papo com o jurado. Porque a maioria gosta de futebol. Quem não gosta de futebol, daí falava sobre outra coisa e tal. Quebrar né? o gelo, né? Quebrar o gelo, levar uma aguinha pro jurado, levar um cafezinho e tal, né? Porque a gente não é bobo, né? Não nasceu ontem. Né? E na hora de pedir voto, aquilo é uma eleição. É verdade. Você precisa do voto na urna, entendeu? No escrutínio. E eu gosto de ganhar, eu não gosto de perder. Eu sou meio infantil nisso. Então, eu chulhava pelo voto, aquela coisa toda. Aliás, aquela parte, né, do escrutínio, aquilo é a pior parte do júri. Porque daí o coração dispara, você fica para morrer, compreende? E ali você joga todo o trabalho, né? E o juiz tem que explicar direito a consequência do voto. A maioria explicava bem. Mas quando o juiz não explicava, era uma tragédia. Dificulta, né? Aí era um horror. Naquela época, os quesitos eram extremamente complexos, né? Como hoje, que simplificou muito. Mas hoje simplificaram tanto que eu acho que empobreceu o rito do tribunal do júri. Que poderia ser um rito todo ele no plenário, não precisava ter uma fase prévia, né? A gente ganharia muito tempo com isso. Agilizaria, né? o processo. Algumas reformas que foram feitas, inclusive essa de você fazer o júri sem o réu, quer dizer, tudo isso na minha época não era possível, né? Ajudou, né? E isso ajudou a dar agilidade. Foram criados mais 2 tribunais do júri, quando eu ainda era promotor do júri. Houve a mudança de júri todo mês, o mês inteiro. Com isso eu fazia inicialmente 4 júris por mês. E só nos meses pares. Muito menos. Depois eu passei para 8 por mês, 80 por ano, contando os 2 meses de férias. Então... É muita coisa, né? É um horror, né? É muita Daí você coisa. vira 2 por semana. Então, para passar... A semana tem 5 dias. Eu ficava 2 dias fazendo o júri, 2 dias fazendo audiência, estudando para o júri do outro dia e um dia despachando. Não sobra tempo para a vida. Não, sobra tempo para nada. E naquele sistema ainda muito manufaturado, né? Ele foi, com o advento do computador, que a coisa foi melhorando. Mas eu peguei a época da datilografia, que nós tínhamos uma sessão de mecanografia, de datilografia, que tinha secretário, você fazia a mão, mandava para lá, rezava para a mulher entender o seu garrancho e não errar na hora de digitar. Não, era um negócio absolutamente artesanal. Hoje em dia é uma barbada, você vai, pega o modelo, copia, cola, faz horror. Hoje a gente tem produção industrial. Entendeu? Perdeu-se qualidade, mas ganhou-se na produção. Agora, também com a qualidade de processo que a gente tem hoje, se não for assim, é impossível. Não tem jeito. É inviável. Não dá para ser como era antigamente. Antigamente nós tínhamos processos, sim, sempre tivemos muito trabalho, mas não era tanto quanto hoje, é uma estupidez. Hoje um promotor de justiça, colega meu, do juizado especial criminal, só tem 2 juizados, porque eram 4 e reduziu para 2, e só tinham 2 promotores, um em cada. Agora criaram mais 2 promotorias, são 2 em cada, melhor. Mas são 250 processos dia. É muita coisa, né? Não, isso é impossível.
Porque se você pegar o promotor, o assessor, o estagiário e mais o estagiário agora de pós-graduação, são mais de 50 processos dia. É Isso muita é coisa. estupidez, é humanamente impossível. Isso eu falo na área criminal, né? Juizado criminal, né? Juizado criminal, onde o Ministério Público faz tudo, né? Pois é, talvez seria em muitos desses casos, talvez o Estado nem precisaria intervir nessa esfera criminal, né? Muita coisa Não, mas não hoje em entraria. dia, calma, porque senão daqui a pouco vai acabar com o processo criminal, os advogados vão ficar tudo desempregados. É, Vocês têm que ir mais devagar, hein? Já tem aí tira os NPP, empregos, não. já tem NPP já já veio tem para dar uma melhorada, NPC. né? Mas Apesar que o Ministério Público é. talvez sobrecarregou mais, não? Sobrecarregou. Mas é um mecanismo interessante para um determinado aspecto. O próprio juizado especial criminal não existia. Você tinha um juizado de pequenas causas. Não era juizado. Depois é que virou juizado. Veio a 9.099. A 9.099 já foi uma revolução. Né? Mudou muita coisa. Regulamentou, né? Não, simplificou muita coisa, mudou muita coisa. Antes era diferente. E agora veio NPP, NPC, né? Você tem essas coisas todas. Mas para a advocacia, isso não é ruim. Isso é péssimo. Muito. É horroroso. Eu me colocando do outro lado do balcão como advogado, é uma tragédia. A própria audiência de custódia em si, para a advocacia criminal... Eu tenho um irmão que é advogado, quando a ficha caiu, né, do ANPP, ele quase morreu do outro lado. Porque pro advogado é horroroso. A nova lei de improbidade administrativa só é bom para os políticos. É ruim para a sociedade e tenebroso para o advogado. Eu acho interessante a advocacia, porque nós temos cerca de 1.200.000 advogados inscritos na OAB. Cerca de 2 milhões de bacharéis em direito, contando os advogados formados em direito que não fizeram o exame da ordem. Na minha época não tinha exame da ordem. Eu tenho carteira da ordem, está impedida, mas eu posso revalidá-la no dia que me aposentar. E não faço exame da ordem, porque na época eu não fazia. O cidadão tem que fazer exame da ordem. De 100 candidatos, só 20% passam no exame da ordem. Não é? E os outros 80 viram o quê? Queriam até transformar isso em um outro tipo de profissão. Não é? 20%. Daí você tem 20% no universo, não é, de 2 milhões. Nós tínhamos 1.000 e poucas cursos de direito, agora nós temos 1.350. Nós somos o país do mundo com o maior número de cursos de direito. É muita coisa. Os Estados Unidos, que tem 50% mais habitantes do que o Brasil, 300 milhões de habitantes aproximadamente, nós temos 220, 210, né? E eles têm 300 cursos de direito. Quer dizer, é uma loucura, insanidade. 1.300 é insanidade. É muita coisa, né? É responsabilidade total se abrir esse de curso de direito. Aí eu dou razão à briga da OAB, que é uma briga a princípio corporativa, mas não é tão corporativa, não. É curso demais. É muita coisa. E a qualidade vai para o espaço. E o exame da ordem não consegue filtrar tudo, né? Mas o exame da ordem, ele já melhorou muito. Ele filtra muito. Filtra muito. Até porque o exame da ordem é difícil. O exame da ordem não é fácil, ele é difícil. Ele é um concurso, ele é uma prova. Não é brinquedo o cara passar no exame da ordem. Se fizer uma faculdade mais ou menos, ele não passa no exame da ordem. E tem que fazer uma boa faculdade, ou tem que estudar e tem que se esforçar para passar no exame da ordem. Passar no exame da ordem é um mérito. Com certeza. Muitos fazem várias vezes, não conseguem passar. Não passam. Eu conheço vários. Ou vai passar na terceira, na quarta, na quinta, sexta vez. É pior do que prova de trânsito. Isso é verdade. De direção. E o senhor, doutor, o senhor sempre teve um perfil, não sei se sempre, mas atualmente, que eu acompanho, muito emblemático, né? Eu vejo que o senhor está sempre na mídia e não tem medo de falar o que pensa, tanto na questão institucional quanto na questão pessoal. E isso, às vezes, traz alguns problemas, né? Eu vejo até recente, o senhor teve alguns problemas assim, com o STF, com alguns políticos, processos, dando moral. O senhor se sente bem com isso ou já pensou em... Olha, dá uma quietada? Não, eu acho assim, o promotor de justiça, como voltando, né, aquela questão da periculosidade, né, o promotor de justiça não pode ser frouxo, né? Se ser frouxo não pode ser promotor. Porque na verdade é o seguinte, o que me diferencia do promotor no enfrentamento a mim de você no enfrentamento do crime? O senhor como promotor, né? Eu sou uma pessoa tanto quanto você. Justamente. Né? O que muda? É a obrigação, dever legal de enfrentar.
mas por que eu tenho que enfrentar e você não precisa? Né? Porque eu fiz uma escolha. Mas eu não sou o super-homem e você, né, uma outra pessoa. Compreende? Então, o promotor ele tem que ser corajoso mesmo, ele não pode ter medo de enfrentar e de falar, né? E de criticar, e de acusar, e de processar. Não é? Porque se o promotor, eu pego o exemplo do júri, né? No júri, o júri funciona assim: tem 7 jurados que querem absolver o réu, um juiz que quer ir para casa e o advogado que quer absolver o cliente dele. Só tem um cara que quer criar caso ali, que é o juiz, que é o promotor. Só ele quer condenar o réu. E aí você tem que ganhar 4 em 3 em 7 pessoas para condenar o réu. E tem que fazer isso de forma simpática. Então, você tem que fazer arte, né? Porque não é... Você tem que transpirar. Se você for antipático, ou se você lê a acusação, ou se você for uma múmia paralítica, uma parede, você não vai ganhar nada. Não vai ganhar. E tem... Né? E o operador de direito, ele tem que ser um bom comunicador. Não só ao escrever. O jornalista ele pode fazer a opção, não, eu sou jornalista de jornal. O outro é jornalista de rádio, o outro é jornalista de TV. Mas o jornalista de TV e de rádio, ele tem que saber falar bem. O do jornal, não. Ele tem que escrever bem, mas não precisa falar. Não precisa falar. Normalmente, os que são de jornal não falam bem. E nós temos bons profissionais, mas não falam bem. E o promotor, ele não pode só escrever bem. E nós temos um colega que só escreve bem, mas não fala mal. Ele precisa falar bem, não só porque ele vai atuar no júri, mas que ele vai atuar numa audiência não judicial, extrajudicial do NPP, do NPC, entendeu? Porque ele tem que interagir com as partes, porque ele tem que convencer o advogado, o réu. Não é? O trabalho do advogado, do operador de direito, tirando o juiz, é o trabalho de convencimento. Porque o juiz ele precisa das duas teses escolher uma. Sim. Ele vai convencer um e desagradar o outro. Justamente. Né? Mas muitas vezes, e agora, né, com essa fase negocial do processo civil penal, você tem que convencer o cara. A outra parte. A outra parte. E como é que você convence sem conversar? Não e se jeito. você não conversar bem e não for convincente no que você está propondo, você não vai a lugar nenhum. E no júri, da mesma maneira. Não é? E esse ser convincente no direito, ele é amplo. Porque você tem a sustentação oral que faz toda a diferença no tribunal, quer no Tribunal de Justiça, no TRF, no STJ, no Supremo. Então a comunicação para o operador de direito é absolutamente fundamental. Falar bem é indispensável a um bom profissional do direito. O profissional do direito deve falar bem, deve saber fazer um discurso, deve saber convencer, deve saber envolver, deve saber ganhar, conquistar as pessoas. Entendeu? Pela simpatia, pela inteligência, pelo argumento, pelo raciocínio, por alguma coisa. Tem que entendeu? saber falar. Mas tem que saber falar. E a maioria, a 99,99% dos operadores de direito não aprendem a falar. Não, então, ou o cara nasce com aquilo ali, entendeu? Ou então o cidadão desenvolve por conta própria, porque não tem professor para isso. Compreende? Não, o cidadão, o cara fez teatro, ajuda. Né? Mas quem que faz teatro? Pouquíssima gente. Quer dizer, tem a disciplina lá que te ensina a falar no direito? Não tem. Não existe, né? Tem disciplina na faculdade que te ensina balística? Não tem. Devia ter, porque você vai trabalhar no crime sem saber balística, você vai trabalhar no júri sem saber balística, sem saber medicina legal direito, né? Porque mínimo, aquilo é uma tragédia, aquela medicina legal, né? Aquilo é um horror, né? A medicina legal para gente que é do direito, não fez medicina, fica uma vez naqueles cadáveres e tal, uma coisa, aquilo é deprimente, é horroroso. Eu comprei um livro de medicina, um autor tinha 2 volumes, eu comprei de 1 volume porque tem menos foto horrorosa, né? Entendeu? Feio, né? Mas você precisa saber que uma 12, quando uma vez disparada, ela ejeta 35 projéteis. E atingindo uma pessoa, provocará 35 perfurações. E que o médico legista, porque ele usa só uma folha de papel, ele faz 35 pontinhos, você não sabe se aquilo ali foi tiro de 12, se foi tiro de 44, né, enfim, 380, você não sabe. Compreende? E aí você pode acusar uma pessoa por excesso doloso quando ela só efetuou um disparo. Eu aprendi isso na prática, com um caso envolvendo um policial militar da Rotan. E depois desse dia melhorou muito a minha qualidade, porque eu
eu fui aprender um pouco. Buscou conhecimento. Né? Busquei conhecimento, então, mas por conta própria, porque ninguém nunca me ensinou Às vezes isso. erra por conta de um conhecimento específico, Nem né? no que curso, precisava ter. nós fazíamos um curso de preparação para a carreira, né? Você passou no concurso, fazer um curso de 15 dias para te preparar para a carreira. Isso também não era abordado. E é algo que seria necessário. Fundamental, indispensável. Quase que você comete a injustiça por conta de uma estupidez. Porque é uma estupidez, né? É uma falta de conhecimento. Estupidez do médico legista, que não te formou, estupidez sua, que não sabia. E não sabia por quê? Porque ninguém te ensinou, ninguém falou que era preciso saber disso. Como é que você vai adivinhar o que você não sabe? Né? Porque a gente pode ser ignorante, não deve ser burro, né? Burro é um defeito, ignorante todos nós somos. Você é ignorante em aeronáutica, eu sou ignorante mecânico, você é ignorante em sei lá eu o quê, compreende? Em navegação, né? Então, mas é normal, todo mundo é ignorante. Ninguém entende tudo. Né? É impossível, né? Não tem jeito, Só o Google, né? Então, como a gente não é Google, não entende tudo. E existe um pensamento muito errado, inclusive, de que não, o advogado ele tem uma responsabilidade com o cliente ali. Se ele perder, o cliente vai cobrar. O promotor não. Se ele perder ou ganhar... Isso é totalmente errado. Isso eu acho assim justamente. Absurdo. Essa advocacia que passa essa ideia é completamente estúpida. Porque nós somos profissionais de obrigação de meio e não de obrigação de fim. Como é que você vai garantir a decisão do juiz? É de outra pessoa. Jeito. Você vai o quê? Sequestrar o juiz, matá-lo? Tentar suborná-lo? Quer dizer, não dá pra fazer nada disso. Fabricar um carimbo dele e dar... você não pode fazer nada disso. Não tem jeito. Então, e o juiz, por melhor que ele seja, ele pode se equivocar, ele é um homem, um ser humano. Com certeza. Né? E ele pode se equivocar, o tribunal manter o equívoco e assim por diante. É por isso que existem as fases recursais. Né? Então, por melhor que seja o profissional, seja um promotor ou um advogado, você não pode jamais cometer asneira e garantir resultado para cliente. Não tem jeito. É impossível. Isso é antiético. Né? Isso é uma temeridade, uma responsabilidade, uma estupidez. Mas eu percebo isso, que o advogado se compromete com um resultado do qual ele jamais pode se comprometer. Isso é a primeira regra, é o básico. A primeira regra também justamente. É tentar sempre o acordo, né? Aí depois a demanda. É melhor um mau acordo ou uma boa demanda, porque na boa demanda todos perdem, menos o advogado que recebe ônus com bens. Né? Então, se o outro pagar, né? Se receber, né? Se receber. Então... acho que a gente deve evitar isso, até porque você pode produzir bons acordos, né, mais vantajosos que uma ação, não, com recebimento de dinheiro mais rápido, não é? Desde que razoável, equilibrado, enfim, do que uma demanda infinita aí, ainda mais com custas absurdas como a gente tem em Goiás, que são caríssimas. Inviabilizam o exercício da advocacia. Exatamente, aqui é um absurdo essas custas. E o promotor, não vou falar clientes, mas o promotor também tem clientes, né? Clientes, a sociedade. Eu costumo dizer que eu tenho clientes também, entre aspas, são os meus réus e tal, mas não são provavelmente clientes, né? Quer dizer, você tem um cliente que é a sociedade que te paga, né? O importante é que você se empenhe, né? E chegue no final do mês, posso colocar o cabeça no travesseiro e dizer assim, o que me pagam, eu devolvi. Eu devolvi. E já aconteceu de irem familiares ou alguém no seu gabinete para pedir um empenho em algum processo específico? Sim, principalmente no júri. Mas esse empenho é absolutamente legítimo. Porque você recebe a mãe da vítima, você recebe os parentes da vítima, você recebe os órfãos, você recebe a viúva. Né? Você tem que receber. Né? E da vítima. Né? E essas pessoas muitas vezes me procuraram para fazer o júri. Doutor, a gente gosta do senhor não pode fazer o júri? Não, é aquela coisa, se convidar um cara que gosta de jogar bola para jogar bola, eu vou jogar bola. Na hora. Não, no meu caso, que eu não gosto de jogar bola, não jogo nada. Né? Mas o júri eu ia bem. Então, e se eu tinha essa opção de escolher o júri, às vezes tinha um outro colega, se eu trocava... Como não tinha, muitas vezes, promotor, né? Eu acabava pegando tudo. Né? Eu nunca fugi de serviço, sempre gostei de trabalhar, nunca tive medo de trabalho, né? Nunca corri de bronca. Então... Muito pelo contrário, não tinha opção de escolha. Né? Então eu gostava, né? É aquela coisa do jogar bola. O cara te chama, você joga muita bola. Daí o cara te chama segunda, na terça, na quarta, na quinta, daí você vai. Vai em todas. Você gosta, né? Você vai jogar, em todas. E você joga bem, tem um bom desempenho, o pessoal acha bom, dá resultado. Aí, quanto mais resultado você dá, mais você é solicitado. Não, vem jogar no meu time, vem jogar no meu time. Não, aí tá. Então, é isso aí no júri também. E é muito bacana essa relação que eu sempre tive com os familiares de vítimas, no sentido de trazê-los para o processo, me ajudarem na investigação, na apuração, no encontro de testemunhas de prova, na produção de prova e na condenação do réu.
E no caso Isso eu dos sempre acusados? Eles não deviam achar bom isso. Mas não tem nada de legal nem de imoral ou Eu antiético digo a isso. procura dos familiares, dos Não, acusados. nunca me procuraram. Não, procuraram. Não, nunca me procuraram. Eu não tinha por hábito de atender réu. Uma vez atendi um réu. E daí cheguei com, não, se o réu me procurar, eu também tenho que atender, né? Mas raramente isso acontecia. Normalmente os familiares de vítima. E a gente adotou também no Júri de Goiânia, né? Pediu para as familiares de vítima fazerem camisetas, colocarem a foto da vítima, irem para a sessão do júri, lotarem a sessão do júri. Eu levava meus alunos para a sessão do júri, colocava aluno meu para estagiar e fazer júri comigo, estudar o processo, apresentar o resumo, colocar 1, 2 estudantes, compreende? Então a gente movimentava, a gente chamava a imprensa, dava entrevista, fazia coletiva, chamava a família colocava faixa, outdoor, né, imobilizava a sociedade, a imprensa e tal. A gente, já naquela época, fazia barulho, mesmo com um palco pequeno, né? Hoje praticamente não tem muito isso, né? Hoje, Não, questão de família com camisa, antigamente tinha muito. Hoje são mais esses casos emblemáticos, né? Hoje ainda se faz, né? Eu acho que essa inter-relação com a sociedade é fundamental. Só que os advogados começaram a perder muitos júris. E eles pediram para reformar os tribunais do júri e colocar os jurados de costas para o povo, que eu acho um absurdo. Né? E só interessa ao réu, só interessa aos advogados de defesa. E eu acho que é um ataque à própria instituição do júri. Compreende? Colocar o jurado, quer dizer que o jurado não pode ver a dor da vítima. Ele só pode ver o teatro do réu. É o desequilíbrio da balança. Né? Mas no Brasil, né, ninguém se preocupa com a vítima, só se preocupa com os réus. Eu agora estou substituindo uma promotoria lá e estou impressionado com a quantidade de gente preocupada com estupradores, com latrocidas, não é, com homicidas, não é, com traficantes. Realmente é chocante. Assim, a bondade, a bondade, entre aspas, né, da humanidade. O senhor hoje atua na promotoria tributária, né? É, uma promotoria tributária que tem atuação crime civil, né? Que eu sou titular, né? E estou substituindo uma promotoria que tem atuação na fiscalização de presídios, que é uma promotoria meio do fim do mundo, que é a promotoria de segurança pública, que eu acho que jamais devia ter sido criada, que acho que deve ser extinta em breve, assim como outras que eu acho que devem ser extintas também, porque não se justificam. Ainda assim, o senhor tem desenvolvido lá, né? Hoje mesmo eu vi que o senhor teve... Onde eu vou, eu procuro, como eu gosto de ser promotor, e gosto de atuar como promotor, tudo quanto é área, né, eu procuro fazer com paixão. Eu acho que o segredo do sucesso, eu me considero um profissional bem-sucedido, é fazer com paixão, fazer o que gosta. Eu gosto do que eu faço, entendeu? Então eu procuro fazer bem feito, com empenho, com dedicação. Muitos colegas meus fazem o mesmo também, porque gostam do que fazem, são vocacionados, né, são obstinados, são empenhados naquilo que fazem, e eu me pauto dessa forma. Eu gosto do que eu faço, então eu procuro fazer bem feito. Né? Eu não tenho hora para trabalhar, tem mau tempo comigo. Sobre essa questão dos presídios, hoje eu estou atuando, então, fiscalização de presídio. Também. Eu vi recente até um podcast de um promotor de justiça lá de Brasília, esqueci o nome, e ele falou algo que eu achei interessante. Ele disse que a função da pena no Brasil, ao contrário de que todo mundo fala, não é de ressocializar o preso, muito pelo contrário, é realmente de punir. Sim, mas elas não são excludentes. No primeiro plano eu concordo que a função é punição. Mas você tem um segundo plano que é importante, não é? Eu sou punitivista, eu sou pró-prisão, essa coisa toda, eu sou contra bandido, etc. Mas eu reconheço que a ressocialização é importante e ela pode ser feita, não em 100% dos casos, mas numa parte expressiva, considerável. Eu só acredito que acontece a ressocialização. Sim. É possível o preso sair de lá... É possível. Transformado. Né? É possível porque nós temos países, por exemplo, como o Chile. Eu estive no Chile em 2019, numa comissão do Senado, oficial, só que pagando bolsa passagem, hotel e alimentação. Assim como os demais componentes da comitiva, na época da minha presidente da OAB, comitiva essa capitaneada pelo senador Luiz do Carmo, que assumiu, prêmio suplente do Caiado, que assumiu. Né? E com ele nós fomos aos principais presídios e polícias chilenas. Eles estão muito mais avançados que a gente em matéria de repressão ao crime, são muito mais eficientes. Só em matéria de homicídio eles conseguem elucidar mais de 80% dos homicídios. Nós não conseguimos 5%. Essa que é a grande verdade. Nem estatística tem. Nem estatística tem. Compreende? Os crimes comuns, um furto de celular de
toca-fita, eu sou ainda da época do toca-fita, hoje não tem mais, tá? Mas de uma bobaginha qualquer da sua casa e tal, Nem eles investigam. conseguem elucidar. Mas aqui não investigam. Aqui nem investigam. Mas lá eles elucidam mais de 40% do crime comum. E conseguem punir o autor. E pune. Compreende? Então, e um país que é mais pobre que o Brasil. Ele pode até ser mais organizado em alguns aspectos, mas é mais pobre. Compreende? E isso, vocês conseguem, porque a gente não consegue. Né? Agora lá, a polícia ela é submetida ao Ministério Público. Né? A polícia militar investiga, né? O equivalente deles, né? E ela está mais presente, né? E a polícia civil ela investiga aquilo que é de média e alta complexidade. Né? E eles têm um sistema de informática fantástico, eles têm reconhecimento facial, que aqui no Brasil se discute se pode ou não pode, nas ruas e interligado à polícia. Eu até brinquei com eles lá, o foragido da justiça aqui, só se o cara andar pelo esgoto, porque se andar por cima da terra, o cara está lascado, porque vocês vão descobrir onde é que ele está. Né? Então, eles são muito eficientes nisso e também ao reinserir o detento, o ex-detento na sociedade. E ele só tem menos de 5% de reincidência. Porque lá o cara realmente ou ele trabalha ou estuda ou faz alguma coisa, salvo aqueles que não querem nada com nada, que tem um tratamento diferenciado também. Né? Mas o cidadão vai para lá e trabalha, vai aprender a ser padeiro, marceneiro, pedreiro e etc. Eu vi o pessoal trabalhando. E o preso chileno ele não tem nem tatuagem. Ele não usa piercing. Ele parece um operário. Se veste como tal, se comporta como... Nem barba eles têm. Se comporta como tal, tá limpo, arrumado. Lá o trabalho é obrigatório do preso ou não? Não é obrigatório, mas eles generalizaram de uma tal maneira, estimularam que a esmagadora maioria da população carcerária trabalha. E sai dali empregado e sai melhor que entrou. E eu estive num container com ar-condicionado, com uma tela a touch, né, que você enorme, daquele, é um quadro aquele, né, que é interligado à internet, que ele é uma tela de computador. Fantástico. Esse cara tem isso dentro do presídio. Uma loucura o negócio dele. E os presos, os alunos, estavam fazendo uma apresentação oral. Pô, tudo com terno e gravata. Os presos. Os presos. Se brincar, mais bem vestido que a gente. E o pre levantou e começou a falar sobre civilização asteca, inca lá. Inca, né? Inca. Eu olhei e falei, puta, não sei nem 1% que esse cara tá falando. Esse cara tá pra lá de ressocializado. Eu fiquei encabulado. Daí falou o outro. Meu Deus do céu, eu fiquei impressionado. O tanto que nós estamos atrasados. De fato, não, e a polícia entra lá dentro, tudo desarmado. Organizado, né? Não, o preso, tudo comportado, tudo educado. Eu fiquei chocado. Né? Porque aqui a gente não conseguia nem entrar no presídio. Lá os caras entram desarmados. Só na autoridade moral. O senhor não acredita que isso aqui no Brasil você dá... Um dia não vão chegar lá. Talvez essa própria falta de humanização, não querendo... Não, mas tá melhorando. Tá melhorando. A gente tem melhorado. A gente não pode só jogar pedra. A gente tem que ver o que evoluiu. Já evoluiu muito. Hoje, comparado com o passado recente, melhorou demais. Eu não conseguia nem entrar no presídio. Algum tempo atrás, tentei quando era promotor do patrimônio público, não conseguia entrar. Né? Entrei agora, esse ano. E fiquei impressionado com o que vi. Não tem nem cheiro de presídio, que é um cheiro característico para quem já entrou em presídio. Né? O presídio é limpo, não tem lixo. Eles conseguiram reformar a POG, que está caindo nos pedaços. Eu achei que tinha que implodir aquilo. Eles conseguiram reformar, a reforma ficou boa e ainda estava tudo de branco por dentro, por fora e continuou branco. Eles iluminaram, eles tiraram a iluminação dentro das celas, portanto o cidadão pode recarregar celular, não entra celular, eles têm o body scan lá, além do controle de metais da esteira, ele tem um body scan, aquele body scan é fantástico, aquilo só vinha em aeroporto em Miami. Os aeroportos brasileiros não têm body scan, eles têm body scan. Então, a quantidade de câmeras que eles têm hoje, a Polícia Penal, ela realmente representou uma revolução no controle e na administração do sistema carcerário em todo o país. Tanto é que a gente não ouve mais falar em rebelião em presídio. Talvez nesse aspecto caberia, né? Porque o índice de reincidência no Brasil é muito alto. Não, né? É alto porque o sistema é muito ruim, ele está sendo reformado, estão se tentando melhorar, não é? Isolando líderes de facções, etc. e tal. Ainda há muito que caminhar. Né? Mas o rumo é de promover o emprego, a qualificação da pessoa. É aquele que quer, não, você cumpre a sua pena, você se requalifica, você quer se ressocializar, voltar à sociedade, você vai ter a oportunidade de fazer. Hoje mesmo a empresa que doou R$80 mil para construir 120 novas vagas de trabalho,
Ora, R$80 mil para construir 120, como é que a gente consegue esse milagre? Com tão pouco dinheiro fazer tanta vaga? Porque quem vai construir são os próprios presos. Então ali já estão trabalhando remindo a pena. Né? E eles vão ampliando esse sistema, aumentando as vagas, porque os próprios empresários querem duplicar, triplicar a quantidade de vagas. Porque hoje o preso ele produz mais e melhor do que o trabalhador comum. Funcionário, e ele não falta ao serviço. Ele não pega atestado médico, ele prefere ficar na cela e ficar no trabalho, ele fica no trabalho. E ali ele trabalhando, ele tem uma remuneração, ele ajuda a família, ele pode indenizar o Estado, a vítima, ele se ressocializa, aprende o ofício. E muitas empresas que estão lá no sistema prisional, elas recrutam esse trabalhador quando ele sai. Quando sai, ainda vai trabalhar fora. E nós temos algumas experiências muito bem exitosas no Brasil, que tendem a se multiplicar. Nós estamos no bom caminho, nós vamos superar, nós vamos melhorar o nosso sistema. Né? O Estado de Goiás, além de ter recuperado os presídios do crime organizado, ele está aumentando as vagas também, inaugurando novos presídios, né? E aumentando a vaga para reduzir o problema da superlotação, que ainda existe. Melhorou muito, porque hoje quem lota o preso na cela não é o crime organizado, que deixa um numa cela e 40 na outra, mas é o Estado. Então, a superlotação diminuiu. Né? Mas não se resolveu ainda, é preciso resolver. Agora, no núcleo de custódia, que é o presídio de segurança máxima aqui do entorno de Goiânia, lá não tem superlotação, lá são 69 presos apenas. Tem vaga sobrando. Tem muita vaga. E nessa linha aí, só acredita que talvez uma ideia que já foi muito discutida da privatização dos presídios. Não, essa ideia é furada. Não precisa de privatizar presídio para ele funcionar. Você tem que ser sério e honesto. A questão não é do público ou do privado. Você tem privado picareta e público picareta. Você tem que ter um privado honesto e público honesto. Você tem privado honesto por honesto, funciona. Se não tiver, não funciona. Você pega essas empresas privadas que prestam um péssimo serviço, como a Enel, ela é privada. O serviço dela é pior do que o da Celg, que era pública. Que era estatal. Né? É uma tragédia essa Enel. Então nós temos vários exemplos de empresas privadas que são uma tragédia. Então o problema não é ser público ou privado, é ser sério, ser honesto. No Brasil já não tem a tradição e o culto à seriedade e à honestidade. E quando tem, funciona, né? Quando é o caso da empresa funciona. Aí, né? É o caso do pessoal da Polícia Penal, né? Do sistema carcerário, que está fazendo uma coisa certa, está fazendo uma coisa séria, está fazendo bem feito. Isso é benefício para o preso e para o privado. Por isso que eu até cogitei para a sociedade, né? Porque... E para o privado também, porque o privado ele entra com emprego, entra com a vaga, ele entra com a oportunidade. É bom para ele, é bom para o Estado, é bom para a sociedade, é bom para o preso, é bom para todo mundo. Isso é verdade. E nessa área tributária, doutor, que o senhor tem atuado, o Estado também consegue reaver muitos desses prejuízos que sofre a questão fiscal através do Ministério Público. Ele consegue reaver através da NPP daquele cara que é honesto, que é sério. Não, olha, eu não paguei porque não tive condição, mas eu quero pagar, então a gente te dá uma condição e o cara parcela e acaba quitando ou paga o que pode. Agora, o sonegador contumaz, esse a gente não consegue ver o dinheiro dele, é muito difícil. Ele consegue fazer driblar, a legislação lhe favorece muito. Várias empresas, muitos recursos, etc. Mas a polícia tem agido nesses casos, a Secretaria da Fazenda do Estado também, e a gente também tem atuado, né? Mas não é uma briga desigual. Isso, eu até estava comentando com um colega, foi até com você, doutor, que a questão do crime hoje, o crime tributário no Brasil, parece que não prende ninguém, né? Não, mas não prende mesmo. Não vou falar que a pessoa está presa por sonegação. Mas não prende, sabe por quê? Por que não prende? Porque hoje quem está preso no Brasil, né, alguns falam que tem gente preso demais, não tem não. Só está preso no Brasil quem é condenado a mais de 8 anos, ou seja, os criminosos perigosos. Os demais estão com tornozeleira. Até 8 anos está todo mundo com tornozeleira, em Goiás e no Brasil. E os preventivos? Tem muito juiz aí que segura muito preso preventivo. Não, às vezes, mas a audiência de custódia solta. Hoje a audiência de custódia está soltando todo mundo. Hoje facilitou muito. Não, está um horror, né? Porque não prende mais ninguém. Tá? O cara, para prender alguém, ele tem que fazer uma novena, ele tem que ir a pé até Trindade, voltar de joelho. Não tá fácil, não. Isso é verdade, mas
E a gente ainda vê alguns na advocacia. É ruim para a advocacia, É. porque daí o habeas corpus, como é que fica? Não, essa audiência de custódia atrapalhou muito. Tanto que hoje quem faz audiência de custódia é defensor público. Não Exatamente. dá nem tempo de contratar um advogado. Não dá tempo. Não dá nem tempo. Sobre o ANPP, doutor, Ah. esse ANPP ele não ficou muito engessado. Eu acho que o Ministério Público não tem muita autonomia para mudar os termos. Ali. Não, Tem mas que seguir mais do que tá... sim, mas ele não é engessado. Pelo contrário, é totalmente desengessado. Porque ele não criou parâmetros tão fixos quando deveria ter criado. A questão é a seguinte, é um instituto novo. Tudo que é novo, você tende ao engessamento. Até porque o operador de direito ele é conservador por essência. Né? A natureza dele é ser conservador. Então ele tende a se prender ao sistema anterior. Né? Então nós temos um sistema de mudança, de transformação. É como a borboleta, está sendo casulo, né? Está ocorrendo a metamorfose. Nós vamos adequar isso. Ele é um instrumento muito interessante, muito bacana. Né? Ele realmente, você ganha muito com ele, em termos de celeridade, processo, rapidez e tal. Né? E pode ser bom para o advogado também, no dia que o advogado entender também como que ele pode conduzir o NPP da forma mais favorável ao seu cliente. Né? Mas também ao mesmo tempo que ele tem que atender algumas coisas do Ministério Público, porque senão não tem acordo. Uhum. O acordo ele propicia, eu recuo e você também, para a gente poder chegar a um meio termo. Compreende? E eu acho que o advogado aí não sabe aonde que ele tem que avançar e onde ele tem que recuar, e o promotor também fica nessa. Né? E é natural isso, porque é um instituto muito novo. É como se o celular tivesse chegado ontem. Né? A gente ainda não sabe usar. Sim. Eu, particularmente, já tive algumas oportunidades, poucas, de atuar em NPP e não teve muita conversa, não. Já chega ali, o acordo, essa aqui, a proposta é essa. Mas é que essa questão mesmo. Nós vamos passar por um processo de mudança de mentalidade. E isso não vai ser tão simples assim. Isso tem uma transição, né? Nós estamos mudando e nem a gente sabe onde é que vai terminar. Então, como instituto muito novo, ele está sendo descoberto. Se vai, não vai. Existe resistência. Por ser novo, eu tenho resistência. Mas o Ministério Público tem autonomia, principalmente na questão pecuniária. Tem muita autonomia. Né? Na questão pecuniária. Tem, mas daí sempre tem aquele que se prende um pouco. Eu, por exemplo, eu estabeleço lá um dano moral coletivo, dando 1/3 para o judiciário, que é o primo rico, e 2/3 para o MP, para o Fundo de Reparamento, 2/3 para o Fundo de Reparamento da Polícia, que é o primo pobre. E tem o ressarcimento da vítima? Não, mas a vítima minha é o Estado. O Estado, dependendo do grau também, é um ressarcimento alto, né? Não, mas daí quando ele é alto, o que a gente faz? A gente pega e parcela. Parcela, né? Pelo prazo máximo da suspensão condicional do processo, que é de 4 anos, 48 meses. Ou seja, eu facilito para quem quer pagar. E aí a gente arrecada mais. E eu vejo muita gente, doutor, mas me dá uma moratória, um prazo aí. Você quer pagar? Quero. Então vou. E o cara explica, só não, quebrei, pandemia, situação econômica. Você percebe quando o cidadão é picareta e quando não é. Quando ele quer pagar e quando não quer. Né? E se ele quer resolver, eu tenho que facilitar a vida do cidadão, porque eu preciso resolver. Eu quero resolver. E a maneira do Estado também ser ressarcido. E a função do Ministério Público é buscar a solução, né? Não é dificultar a vida da pessoa. Exatamente. E entra também uma outra barreira, que é aquela confissão, né? Aquela confissão, não sei como que ficaria se o cara quebrar o acordo. Sim, daí a confissão será usada contra ele. Né? Esses são os termos da lei. Agora, a confissão tem que ocorrer mesmo, porque é o arrependimento, né? O réu confessa porque ele se arrepende. Então ele confessa, ele está provando que não há nenhuma injustiça na aplicação do acordo e está submetendo aquelas condições para não ser processado. A ideia do acordo, tanto do NPP quanto do NPC, ainda que a gente possa fazer algumas críticas pontuais, mas a ideia é muito interessante. Né? Eu acho que eles quer assemelhar ao sistema americano. Americano, né? Mesmo. Onde o Ministério Público tem autonomia. E lá parece que eles têm uma autonomia muito grande. Ainda né? maior. Até em crimes mais graves. Ainda maior. Eles podem. E uma outra questão, a polícia investiga muito mal, né? Então o NPC, o NPP, ele resolve esse problema da má investigação da polícia. Porque ele